Pronto. Então, feitas as devidas saudações, vou saudar também, parece que entrou uma pessoa mais aqui, Anderson, quero dar uma boa noite. E o objetivo é a gente refletir sobre um tema extremamente relevante à luz das Sagradas Escrituras, né? Eu tenho a alegria de ter o pastor Rubens aqui conosco, então, se tiver perguntas complexas, vocês direcionam para ele, mas eu tive o desejo de iniciar essa classe bíblica compartilhando com vocês o conteúdo de um livro que eu li essa semana e que muito me impactou, né? O livro justamente tem esse tema. Em um mundo com coronavírus, onde está Deus? E nós precisamos buscar respostas honestas, bíblicas, para responder a essa pergunta, né? Então, eu vou dividir o estudo dessa noite da seguinte forma. Eu quero... Nosso tempo aqui não é dilatado demais, a gente vai estar no máximo 1 hora aqui reunidos. Eu quero, nessa primeira meia hora, tratar do tema e depois... Está conseguindo me ouvir? Abrir... Sim, estou te ouvindo. Certo? Então, na primeira meia hora, eu vou pedir para que vocês escutem a exposição do tema, que é um resumo desse livro, e na segunda parte, a gente dialogar sobre o conteúdo, tirar algumas dúvidas, né, a respeito desse tema tão relevante. Certo? Então, nessa primeira parte, nessa primeira meia hora, eu quero dividir 15 minutos para a exposição do problema, para a problemática, e 15 minutos para a solucionática, né, para a solução, a apresentação das respostas bíblicas a respeito do problema da dor, do sofrimento em relação ao mal do mundo. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, um slide que eu preparei. Ahora bien, asumo que no estás en esa categoría. Asumo que por lo menos estás en la segunda categoría, que es la gente que va por la carretera, la gente que entiende más o menos de finanzas y ha escuchado los típicos ruidos de estos gurús que dicen que tienes que ahorrar dinero, tienes que cada vez que tengas un sueldo, el 10% ahórralo. Aconteceu alguma coisa aqui que eu estou escutando um áudio. Deixa eu ver. Rapidinho, para eu poder compartilhar com vocês a tela do slide. Sim, alguma coisa no YouTube. Deixa eu fechar. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela compartilhada? Sim. Só me confirme aí, por favor, se alguém puder confirmar. Ok. Está compartilhado assim. Pronto, então perfeito. Então, eu vou dar seguimento aqui na exposição. Se vocês quiserem dar alguma contribuição à medida que for passando, podem ficar à vontade. E no final, depois dos 30 minutos, aí a gente abre para todo mundo dialogar. Então, a obra que eu queria compartilhar com vocês é essa. Depois eu posso até mandar para vocês o texto completo. É a obra do escritor John Lennox, que ele é um filósofo e matemático de Oxford. Ele já fez debates com um ateu famoso chamado Richard Dawkins, um grande darwinista. Então, é um homem bastante preparado e, nesses dias de quarentena, ele aproveitou esses dias para refletir sobre esse tema importante e gerou essa obra muito relevante. Eu quero trazer para vocês aqui o que ele trouxe. A primeira questão é que, nesse contexto de pandemia que a gente está, a maioria de que a gente tem um filme de Hollywood, uma espécie de ficção científica. Eu acho que talvez os nossos piores pesadelos a gente nunca pensou de ver o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, todos com máscaras e restrições de ir e vir, os direitos individuais sendo atropelados, a Constituição sendo atropelada, em favor de um pânico, né, que surgiu no mundo e que nos colocou num estado de vulnerabilidade, né? O coronavírus é isso, parece uma ficção, a gente às vezes se sente anestesiado como se não fosse realidade, né? A gente custa acreditar naquilo que a gente está vendo, e aí ele começa dizendo assim, que muitos de nós estávamos acostumados a um mundo relativamente estável, em que a vida estava razoavelmente era previsível, mas agora tudo parece estar desmoronando, as coisas com as quais sempre contávamos se foram e ficamos expostos como nunca antes a forças muito além do nosso controle.
As pessoas temem pela saúde física, psicológica, temem por suas famílias, amigos, principalmente os mais idosos, enfermos, por seus relacionamentos sociais, suprimento de alimentos, seus empregos, a segurança econômica, né? E tudo isso atinge a nossa humanidade em cheio, né? O pastor Rubens costuma brincar, quando a gente está frágil assim em termos de saúde, em vez de dizer que ele está com a imunidade baixa, ele diz assim: eu estou com a minha humanidade baixa. Então, a nossa humanidade parece que foi afetada no centro neurálgico, né, onde nos dói a dor da vulnerabilidade, da impotência, diante desse caos provocado por um vírus, né? E a gente busca compreender isso, e ao buscar compreender, você olha para o passado, para ver como a humanidade reagiu no passado em situações semelhantes. E a gente vai ver que a humanidade já enfrentou muitas epidemias e epidemias, né? A peste antonina, no século II, ela matou cerca de 5 milhões de pessoas. Depois a gente tem a peste bubônica aí matando 25 milhões. A peste negra, na Idade Média, matou 100 milhões de pessoas. Ou seja, foi um terço da Europa foi dizimado na peste negra. E outras epidemias do século XX, mataram 19 e 20, mataram mais de 1,5 milhão de pessoas. Fora a gripe espanhola, em 1918, um ano atrás, 1920, que matou cerca de 50 milhões de pessoas. De Hong Kong, HIV, tuberculose. Então, a realidade da dor, da enfermidade, da epidemia, ela atravessa a história da humanidade já há tempos, dizimando e trazendo insegurança, vulnerabilidade. E o que nos toca de perto agora é esse painel aí de baixo, o vírus. Esse painel tem já se marcava quase 40 mil mortos. Provavelmente, enquanto a gente está falando aqui, essa estatística já deve ter subido esses números. Tinha quase 400 mil pessoas no mundo. E a grande pergunta é onde é que Deus está diante de tudo isso, né? No momento em que a gente se sente vulnerável, até mesmo as igrejas, elas estão fechadas. E os templos costumam ser locais de reunião e congregação, a gente busca apoio emocional, espiritual. E justo nesse momento, as igrejas fechadas. Será que Deus também entrou em quarentena e nós não podemos ser escutados por Ele? É essa a questão. Né? Refletindo sobre isso, o autor coloca para a gente um texto de uma jornalista da Itália muito interessante. Esse texto, eu para que vocês acompanhem comigo a leitura, está na tela de vocês. Diz assim: que a água benta não é um antisséptico para as mãos, e a oração não é uma vacina, mas para os crentes, a religião é uma fonte essencial de pura espiritual esperança e um remédio contra o desespero, proporcionando apoio psicológico e emocional, que é uma parte integrante do bem-estar. Também é um antídoto para a solidão, que vários especialistas médicos apontam como uma das questões de saúde pública mais preocupantes dos nossos dias. Né? Todos nós conhecemos pessoas que já tiveram ou estão com depressão, com doenças psicossomáticas da alma, depressão, estresse, ansiedade e outras síndromes e transtornos, que isso traz um abatimento ao ser humano. Né? E quão doloroso pessoas que chegam nesse estado e que perdem o sentido da vida, da existência, a razão e a esperança. E a igreja é um centro que proporciona tudo isso: sentido, direção, amparo. E nesse momento as catedrais estão em templos fechados. Né? A autora continua dizendo que, de modo mais profundo, a religião para os adoradores é a derradeira fonte de sentido. A reivindicação mais profunda de toda a religião é dar sentido à existência como um todo, incluindo, talvez de forma especial, as circunstâncias marcadas por sofrimento e tribulação. Ou seja, é nesse momento que a gente precisa dar sentido à existência. Né? E essa questão do sentido à existência passa por essa pergunta aí, né? Por que que nós sofremos? Por que que existe sofrimento, dor? Né? O coronavírus nos confronta a todos com esse problema da dor e do sofrimento, que para a maioria de nós é um dos problemas mais difíceis e mais duros de se confrontar na vida. Eu estou falando aqui para diversas pessoas que sofreram na sua própria carne a dor recentemente. Eu posso lembrar aqui que Figueiredo perdeu há pouco tempo uma irmã muito querida, né? Tia de Giovana e de Flavinho, que estão aqui. Então, a dor da perda, da morte,
A dor da perda da saúde, a própria Giovana e Flavinho, Lidiane, estiveram enfermos. Eu próprio aqui, Ana Lídia, também estivemos com essa Covid, meu filho com chikungunya. Então, todos nós, ao sofrermos, nos sentimos vulneráveis e impotentes, nos perguntando, né, o que é que eu sofro? Quem é que tem esse sofrimento? Né? Então, a gente vai buscar uma resposta honesta e bíblica. O autor traz isso através dessa metáfora aí, das catedrais. Catedrais arruinadas. No seu lado esquerdo, da terra, Convent, e a outra, uma catedral de Christchurch. A da Inglaterra ela foi danificada por um bombardeio e a da Nova Zelândia começa a dividir para entender o problema do mal e da tragédia, da catástrofe, que existem catástrofes que são de ordem natural, como o terremoto, né? São ações da natureza imprevisíveis, forças incontroláveis, mas existem ações que são resultado do mal humano, do mal moral, do mal do nosso coração, das nossas tendências e nossas escolhas, né? Aí o autor diz aí que essas catedrais evidenciam a beleza e a elegância que outrora tiveram. Por outro lado, elas também profundas cicatrizes da catástrofe. Cada catedral arruinada, portanto, representa a mistura de beleza e destruição. E o nosso mundo parece ser assim, né? Um misto de beleza e de destruição. E às vezes a gente sofre com nesse sentido de impotência e de solidão, né, diante da dor. Mas a dor, ela tem algumas funções que é conhecida de todos nós. Psicólogos trabalham do perigo, né? Você tem a foto aí de uma criança numa panela quente. Se não houvesse dor, certamente esse acidente poderia ser muito mais grave. Então, a dor, em alguma medida, ela nos preserva de um perigo maior. Ela também indica as fases do desenvolvimento, né? Você tem aí no campo atlético, né? A dor é necessária para o desenvolvimento dos músculos e das potencialidades humanas. E como disse o autor Dostoiévski, né? A dor muitas vezes é imprescindível para a formação do caráter. Ele chega a dizer que não poderia imaginar uma grande pessoa que não tivesse sofrido. Dor e sofrimento são sempre inevitáveis a uma grande inteligência, a um coração profundo. A experiência da dor parece que faz a gente nos aprofundar no próprio eu, buscar o sentido real da existência e nos torna pessoas diferentes e muitas vezes melhores. É como se a dor nos purificasse. Então, a dor tem vários aspectos, mas na busca de compreender essa dor, a gente tem várias cosmovisões. O que é uma cosmovisão? Cosmo vem de mundo, universo, visão, o modo de você enxergar. Então, a cosmovisão seria a forma como você enxerga o mundo, o universo e a realidade que cerca, né? É o conjunto de pressupostos que você assume como verdadeiros para entender o mundo ao seu redor. E existem 3 grandes cosmovisões, né? Famílias de cosmovisões. A teísta, né? Que acredita na existência de um Deus. Aí você tem os grandes troncos religiosos do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Você tem a cosmovisão ateísta, que nega a existência de um Deus, portanto assume que a natureza, a matéria é a única coisa que existe. E tem uma terceira, que é a panteísta, que funde conceitos, né, de que a matéria possui propriedades, embora impessoais, mas propriedades divinas. Então ela une um misticismo aí da natureza, com forças e energias guiando, muito embora sem propósito definido. Então, a gente vai querer trazer um entendimento sobre o coronavírus a partir de uma visão cristã. Mas, para isso, a gente precisa confrontar. Pode ajudar alguém nesse momento de crise, né? A cosmovisão, ela faz a diferença de como você reage diante dos desastres da vida. E diante daquele tsunami que houve na Nova Zelândia em 2018, as pessoas buscaram conforto espiritual e dar significado às tragédias. Um grupo de cristãos colocou como seu lema o que estava lá no Salmo 46. Né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora
estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos na sua fúria. Então, diante da tragédia, a gente pode escolher ter a coragem e entender que, embora a gente não compreenda tudo, ainda assim existe um propósito por trás que, embora insondável, eu posso confiar na bondade daquele que permitiu. Né? Então, mas o que é que o ateísmo vai nos dizer sobre isso? Primeiramente, vamos refletir que o problema do mal ele toca diretamente na Bíblia. Né? Você tem aí a história de Jó. O Jó é um símbolo da pessoa que foi tocada pela tragédia. Mas se vocês se lembram da história de Jó, é um homem reto, íntegro, e existia já naquele tempo a ideia de que o sofrimento era decorrente de um pecado pessoal. No entanto, o próprio Deus já tinha descartado essa questão, porque o livro de Jó abre dizendo que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. No entanto, mesmo sendo um homem justo e reto, ele sofreu a tragédia na sua própria carne de uma forma terrível, como talvez poucas pessoas nesse mundo. Né? E ele sofreu tanto do mal natural, porque chegaram alguns vendavais e tempestades e destruíram casas e filhos dele, e por outro lado houveram guerras, ou seja, tanto o mal natural quanto o mal moral tocou a vida de Jó profundamente. E os amigos dele chegaram para acusá-lo, dizendo que ele tinha feito algum pecado, mas no final Deus repreende aqueles amigos de Jó, dizendo que eles falaram o que não era reto a respeito de Deus, ou seja, aquelas tragédias não estavam sendo uma resposta direta ao pecado de Jó. Né? Essa visão de que a gente sofre porque a gente cometeu algum erro, estamos pagando por um pecado aqui agora, essa visão ela foi confrontada também por Jesus. Né? Se vocês lerem, o texto que está aí do lado é o texto de Lucas 13. Né? Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o dos seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhe, cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido dessas coisas? A resposta de Jesus foi, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo que se não vos arrependerdes, todos, do mesmo modo, igual modo, perecereis. O que é que Cristo está nos confrontando aqui? Essa nossa ideia fantasiosa de que porque eu estou sofrendo aqui agora é consequência de um pecado meu de agora. Não necessariamente. E aqui Jesus dá dois exemplos. Um de um mal moral, ou seja, Pilatos mandou matar pessoas ali, assassiná-los, né? Misturar o seu sangue. Então, uma decisão humana deliberada de agredir, de violentar o seu semelhante, eles sofreram isso. Mas o outro grupo sofreu uma tragédia, uma catástrofe natural, né? Um mal natural. Eles foram soterrados pela torre que caiu, e aí Jesus nos confronta com isso. Não é que eles eram mais pecadores ou menos pecadores que nós. E a grande verdade é que todos nós que estamos debaixo do sol estamos suscetíveis às catástrofes da vida. Ela pode chegar para a gente independente da nossa condição. Mas o grande fato que aqui esse texto também nos confronta é que todos nós precisamos de arrependimento a fim de não perecermos de modo semelhante. O ateísmo ele vem confrontar a gente com o problema do mal num dos termos mais antigos e dos argumentos que até hoje ainda é apresentado, é esse daqui, o argumento chamado paradoxo de Epicuro. Né? Epicuro é um filósofo do quarto século, terceiro século antes de Cristo. Ele vai formular o seguinte paradoxo. Ele diz assim, se Deus está desejoso a evitar o mal, mas ele não é capaz, então ele é impotente. Ele é capaz, mas não está desejoso, então ele é malevolente. Ele tanto é capaz quanto está desejoso, então de onde vem o mal? Vocês entenderam aqui o problema? Se Deus ele é tão bom e ele é todo poderoso, por que o mal existe? Então, os ateus costumam utilizar a presença da dor, do sofrimento e do mal para negar a existência do Deus. E a gente precisa encontrar uma resposta bíblica adequada para isso.
E eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, compartilhar com vocês essa resposta, na esperança de que isso traga conforto e alento ao coração de cada um de nós, e a gente poder ter respostas claras, racionais, objetivas, mas ao mesmo tempo profundamente bíblicas e que toquem o nosso coração. O grande ateu do momento, né, o Richard Dawkins, que eu já citei, ele chega a dizer o seguinte: no mundo natural, o total de sofrimento por ano está além de qualquer propósito decente. Eu, enquanto escrevo esses parágrafos, milhares de animais estão sendo comidos, vivos, outros estão correndo a fim de salvar suas vidas, choramingando com medo, outros estão sendo lentamente devorados de dentro por parasitas, milhares de todos os tipos estão morrendo de sede, fome e doença. Deve ser assim. Se houver algum tempo de abundância, esse fato levará automaticamente a um aumento da população, até que o estado natural da fome e miséria seja restaurado. Em um universo de forças físicas sérias, replicação genética, algumas pessoas vão sair feridas, outras terão mais sorte e não encontrarão explicação para isso nem justiça. O universo que observamos em todas as propriedades devemos esperar se, no fundo, não houver projeto ou propósito, mal, bem, nada além da cruel indiferença. O DNA não sabe nem se importa, o DNA simplesmente é. E nós dançamos conforme a sua música. Eu não sei se vocês percebem as implicações do que esse ateu está dizendo aqui, mas como ele nega a existência de um Deus, tudo que existe é a matéria. E essa matéria, ela é irracional. O DNA apenas é. Ela não tem bem e nem mal, ela apenas existe e funciona conforme sua própria lógica interna. Então, se existe catástrofe, estupro, violações, tudo isso ele está além do bem e do mal, é simplesmente resultado da existência. E essa é a conclusão lógica do ateísmo. Se você nega a Deus, você solapa toda a base moral e você não tem mais como definir o que é bem e o que é mal. Né? Eu quero interromper aqui só um pouquinho para dar uma saudação. Entrou aqui a minha amiga Gisélia Cruz. Deixa eu habilitar aqui também os microfones. Não sei se chegou mais pessoas aqui. Entrou Saulo, entrou Felipe. Então, eu estou tentando habilitar os microfones. Se vocês quiserem falar também, fique à vontade. Mas a gente retoma aqui a linha de raciocínio, dizendo, então, que o ateísmo ele solapa a base do que a gente pode definir como bem ou mal. Porque se só existe a matéria, ela não é bem nem mal. Então, como é que eu posso dizer que o mal existe? Ao tirar Deus da equação, a gente tira também qualquer definição que se pode ter para o mal. E o grande escritor russo Dostoiévski, ele já percebeu isso. Ele disse, se Deus não existe, tudo é permitido. Né? A perspectiva cristã é de que todos os homens e mulheres, quer acreditem em Deus ou não, são seres morais feitos à imagem de um Deus criador. Todos os seres humanos, portanto, podem se comportar moralmente. Ele não estava aqui acusando os ateístas de não terem convicção moral, mas, ao invés disso, ele estava sugerindo algo que não há fundamento racional para os conceitos de mal ou bem fora de Deus. O grande ateu também do século XX, o Friedrich Nietzsche, o alemão, ele também percebia isso. Quando você rejeita Deus, você rejeita qualquer noção de bem e de mal. Ele chega a dizer assim, a proibição bíblica de não matarás é uma ingenuidade. A própria vida não reconhece nenhuma solidariedade, nenhum direito igual entre partes sadias e partes degeneradas de um organismo. Deve-se amputar essas últimas ou todo perece. Veja, ele chegou à lógica do darwinismo, do evolucionismo. Né? Se a lógica do evolucionismo é a sobrevivência do mais apto, não importa. Se eu tenho que matar para poder sobreviver, isso é o correto. Não existe bem ou mal, certo ou errado, existe a lei da sobrevivência, que é a única coisa que a matéria conhece. Então, ao negar Deus, você nega qualquer espécie de moral objetiva, de bem. Né? E ele chega a dizer, se renuncia à fé cristã, despoja-se alguém do mesmo tempo do direito da moral cristã. A moral cristã é um mandamento, sua origem é transcendente, contém apenas verdade, supondo-se que Deus seja verdade, vive com fé em Deus e desaparece com ela. Ou seja, se Deus desaparece da equação,
não existe mais moral cristã. Né? É, esse coronavírus ele pode ser conciliado com a existência de um Deus amoroso, né? Porque a questão foi, um Deus amoroso, ele permitiria o mal? Para isso, a gente precisa entender aqui também um pouco da própria natureza do vírus. Né? Eu tenho aqui pessoas da área de saúde, não vou nem me arriscar a entrar nessa área aí, eu tenho o Flavinho, eu tenho Giovana, pessoas que entendem muito mais do que eu, mas qual a natureza do vírus? O vírus ele é um pequeno organismo, né? Que ele são simplesmente fragmentos de material genético, DNA, recobertos de proteína e que se comportam como parasitas. Eles prendem-se à célula-alvo, injetam seu material genético e se replicam. Então, ele é um hospedeiro, né? Ele procura um hospedeiro e estava ali como um parasita. Ele não tem vida em si mesmo. Né? A grande pergunta é, será que Deus não poderia ter feito? É surpreendente, mas a grande maioria, a maioria esmagadora dos vírus, eles são positivos. E a água que a gente bebe, tudo que a gente toca, possui vírus que são benéficos. Né? Pouquíssimos são os vírus danosos à saúde humana, como é o caso do coronavírus. Mas será que Deus não poderia ter feito assim um mundo sem esses patógenos virais? E aprofundando a pergunta, o nosso autor ele vai dizer assim, será que Deus não poderia ter criado uma eletricidade que não fosse perigosa, um fogo que não queimasse, um mundo orgânico sem predação, uma vida que nunca desse problema, um vírus que fosse sempre benéfico? E, por fim, a grande pergunta, será que Deus não poderia ter feito criaturas que nunca cometessem erros? Né? Porque se existe o mal natural, existe o mal moral também, que é fruto da decisão humana. Mas as pessoas que desejam poder habitar num mundo sem possibilidades do mal estão, de fato, desejando que elas mesmas não existissem. Esse é o grande problema, irmãos. Tem a natureza do vírus e tem a natureza da humanidade. Deus nos criou com liberdade. Ele nos criou em seu amor para sermos seres de relacionamento com Ele. E o verdadeiro relacionamento de amor ele só pode existir onde há liberdade de escolha. De outro modo, Deus teria criado um mundo de robôs. Então, você e eu não existiríamos. Por não haver a possibilidade de contraditar a vontade de Deus, faríamos sempre o bem de modo automático e sem liberdade. E Deus ele é tão amoroso e Ele quer tanto se relacionar conosco que Ele nos deu a liberdade. Mas essa liberdade, ela implica em responsabilidade humana. Né? Então, aqui estão em jogo grandes questões da teologia, que talvez na sequência o pastor possa tocar, sobre a soberania de Deus. Deus é soberano para criar o mundo, mas Ele criou em seu amor um mundo com liberdade, a qual os seres humanos são responsáveis. Ele criou um mundo no qual a água que me refresca, onde eu posso me banhar no mar, é a mesma água que eu posso me afogar. Né? O mesmo fogo que me acalenta de noite é o mesmo fogo que pode me queimar. Então, o mal, Deus criou o mundo com a possibilidade do mal, não com a intencionalidade, mas com a livre escolha de você e eu. Como foi que ele criou? Né? Gênesis capítulo 1, 31 diz que viu Deus, tudo era bom. Ao final da semana da criação, Deus criou um mundo perfeito. Né? Mas o que é que corrompeu esse mundo? A desobediência. Deus criou um mundo em total equilíbrio, mas a possibilidade de ir contra a lei e a vontade de Deus existia. De outro modo, nós seríamos escravos do bem. E o que Deus não queria era um serviço por escravidão, mas um relacionamento por amor. E ele se permitiu, então, o próprio Deus tornou-se vulnerável a fim de que pudesse ter um relacionamento efetivo de verdadeiro amor livre com as suas criaturas. Né? Veja que amor insondável esse de Deus, que se permitiu isso. Né? E aí o pecado é um estado de espírito que fazer a vontade da criatura contra a do Criador, que põe o Criador de lado e coloca no centro de todas as coisas a busca pelos próprios interesses egoístas, a interpretação da vida. Então, o mundo perfeito que Deus tem, rebelião humana. Eu vou nesse momento, só fazer o seguinte, eu vou desativar, no momento, alguns microfones e
estava saindo os ruídozinhos aqui, eu reativo já para vocês, certo? Então, só completando aqui o raciocínio, o rompimento desse relacionamento da humanidade com seu Criador teve consequências que foram para além dos próprios humanos. Ou seja, a Terra começou a gerar cardos e abrolhos, né? A Terra começou a gerar espinhos, começou a gerar coisas danificadas. Então, a natureza que Deus criou perfeita, ela foi maculada pela nossa ação pecaminosa. Pensando sobre isso, o autor Alexandre Solzhenitsyn ele diz o seguinte: se ao menos tudo fosse tão simples, se ao menos houvesse pessoas mais em algum lugar insidiosamente cometendo atos perversos, se fosse necessário somente separá-las do resto de nós e destruí-las, mas a linha divisória do bem e do mal corta através do coração de cada ser humano. E quem está disposto a destruir um pedaço do seu próprio coração? Então a gente precisa reformular o problema, porque o grande problema não é se Deus permitiria o mal, né? Se o mundo existe, por que Deus permite o mal? Mas o grande problema é eu sou mal, o meu coração é mal, e eu preciso perguntar, né? Eu penso e eu faço mal, e existe um Deus que é bom, por que ele me tolera? Então, essa é a pergunta invertida que a gente pode fazer. E aqui a resposta bíblica, chegando para a apresentação da solução bíblica, eu queria dizer para cada um de vocês que o problema da dor que toca de perto a humanidade, ele não é simplesmente resolvido pelo cristão. Porque o cristão não é uma pessoa que resolveu o problema da dor, do sofrimento e do coronavírus. Mas o cristão é alguém que decidiu amar e crer num Deus que sofreu por ele. Veja que Deus ele não se furtou ele próprio ao sofrimento. O grande escritor cristão William Craig, autor desse livro aqui, meu amigo Saulo que está assistindo, ele diz assim, sobre o problema do mal, que existem duas vertentes sobre o problema da dor e do sofrimento. Existe o problema intelectual do mal e existe o problema emocional do mal. O problema intelectual, as pessoas pensam assim, será que é incompatível a existência de Deus e do sofrimento? Todos nós, eu tenho um filho, eu acabei de arrancar o dente dele ontem, tive que dar uma anestesia, ele sofreu, mas eu sabia que eu precisava infligir uma dor para ele, para que daquela dor surgisse um bem maior. Todos nós, na nossa experiência, a gente sabe intelectualmente que a dor muitas vezes é necessária, mas o que é que nos faz sofrer? Não é a compreensão lógica e racional sobre o problema da dor e do sofrimento, mas é o problema emocional. Como no início dissemos, o coronavírus nos expôs a um sofrimento que nos coloca como vulneráveis, limitados, como pessoas que estão em choque diante dessa realidade, né, perplexos. Então, o problema do sofrimento da dor, ele toca no ponto emocional. E a resposta cristã para isso é que o próprio Deus se tornou vulnerável à dor em seu Filho amado, Cristo Jesus. O texto de Isaías nos diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele sabe o que é padecer. Ele não se colocou distante, isolado, mas ele veio aqui e experimentou a nossa dor para que você e eu pudéssemos ter esperança de uma vida diferente dessa. Mas o grande acontecimento que abalou Jerusalém naquela ocasião, da morte de Cristo, se deu 3 dias depois, porque Jesus, depois de sofrer a dor, ele ressuscitou. E a ressurreição declara que a justiça não é uma ilusão e que o nosso anseio pela justiça não é fútil. Ou seja, a ressurreição de Cristo atesta que o mal neste mundo chegará ao fim. A morte, a dor e o sofrimento passarão porque ele venceu a morte. Então, a resposta cristã para esse momento que a gente está vivendo é de que existe esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus, que na sua carne nos deu exemplo de suportar a dor e o sofrimento. Mas ele disse, tende bom ânimo. Né? Nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o autor nos apresenta aqui uma metáfora muito boa sobre as duas coroas. Né? Lembrando que coronavírus, a palavra corona, vem do latim, significa coroa. A coroa é aquele símbolo da realeza, né? Do governo, da autoridade,
de uma força política que se impõe e que força cidadãos e pessoas, indivíduos, a fazerem a sua vontade, a sua determinação. E, em certa medida, o coronavírus ele é isso. Ele se impõe a nós. Ele impôs uma pauta, ele impôs uma agenda de quarentena, limitações. Eu estou aqui com a Giovana, que já não veio presencialmente os pais há alguns meses, está impedida, isolada aí na ilha. Né? O coronavírus impôs-se soberanamente sobre as nações, suplantando aí as legislações, as constituições, e como uma espécie de monarca, ele dominou o cenário do mundo nos últimos 3 meses. Mas a grande reflexão que a gente faz é que existe uma outra coroa, outro corona, né? A corona que reequilibra tudo isso é a coroa de espinhos, né? Essa coroa, ela coloca debaixo dos pés de Cristo toda a autoridade. Jesus disse, toda a autoridade dos céus e da terra me foi dada. Então, aquele que suportou o sofrimento nessa coroa de dor, ele é capaz de nos salvar e nos dar a esperança da superação dessa dor. Principalmente dessa dor do pecado, da rebelião e do afastamento de Deus. Romanos 5,18 diz que assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também em um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Eu vou chegando ao final aqui com a citação de C.S. Lewis, um autor conhecido, o escritor das Crônicas de Nárnia, que foi Castela para o cinema. Ele era um cristão, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele diz assim: nós podemos ignorar até mesmo o prazer, mas o sofrimento insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Talvez o coronavírus pudesse funcionar como um enorme alto-falante, lembrando-nos dessa estatística final, que um em cada um de nós morre. Se isso nos induz a olhar para Deus, que temos ignorado durante anos, mas que usou uma coroa de espinhos para nos trazer de volta um relacionamento com Ele próprio, e para um mundo novo e íntegro, além da morte, então o coronavírus, ao invés dos estragos que tem causado, terá servido para um propósito saudável. Então, irmãos, a gente possa olhar para esse coronavírus como, quem sabe, uma oportunidade que Deus está dando à humanidade de alertá-los como um megafone de Deus. Às vezes o sofrimento ele é usado como para chamar a nossa atenção. Eu não estou dizendo que o coronavírus é um juízo punitivo de Deus, mas que Deus usa essa tragédia e essa catástrofe para nos dar a oportunidade de notar que Ele está apelando ao nosso coração e de que a morte e o fim, ele é uma estatística pior do que o coronavírus, porque as estatísticas que a gente está vendo é 39 mil mortes no Brasil. Mas a grande tragédia que às vezes a gente não para perceber é que nós temos aqui em torno de 10 pessoas nessa sala. 10 pessoas das 10 que estão nessa sala em algum momento enfrentarão a morte em sua vida. 100% de nós enfrentaremos o juízo. Aquilo que o coronavírus está nos fazendo agora é nos lembrar da finitude da nossa vida. Somos pequenos e impotentes. E que a gente só adia para pensar isso quando está mais velho, perto da morte, mas agora todos nós estamos vulneráveis. E, quem sabe, essa seja a oportunidade. Né? Como é que a gente deve enfrentar isso? Acatando as orientações, obviamente. Né? Seguir a orientação médica não é evidência de descrença. Deus, ele pode nos curar, mas ele espera que a gente haja com o nosso raciocínio, com os recursos que ele já nos deu através da medicina. A gente deve manter a perspectiva, a gente não deve ficar aí choramingando, né? C.S. Lewis diz, é extremamente ridículo continuar choramingando, mostrar rostos desanimados, porque o coronavírus acrescenta mais chances de morte prematura e dolorosa a um mundo que já se arrastava com essas chances, no qual a própria morte não era uma chance, mas uma certeza. Né? A gente só não parava para pensar nisso. A gente não deve estar aí choramingando, mas a gente deve ser fortes e corajosos. Ele diz aí, se formos destruídos, na época dele falava da bomba atômica, a gente está reapropriando aqui para falar do coronavírus, se formos destruídos pelo coronavírus, que ele venha nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música,
banhando as crianças e não amontoado como ovelhas assustadas, pensando em bombas, ou pensando nesse vírus o tempo todo, 24 horas aí assistindo a Globo, quem sabe, né, se aterrorizando. Elas podem destruir o nosso corpo, né? O micróbio pode fazer isso, mas não pode dominar a nossa mente se você e eu conservar a mente no Deus que nos dá segurança. Né? Eu falei para vocês das pestes do passado, mas eu ocultei uma informação, né? A informação de como o cristão atua em meio a essas tragédias. No século II, o cristianismo se expandiu porque durante aquela peste antonina, que era uma varíola, né? Os cristãos eram os únicos seres humanos que tratavam os seus semelhantes. Todos, na cultura pagã romana, a força era valorizada e a fragilidade era desprezada. Então, os doentes eram desprezados e expulsos, mas os cristãos cuidavam não apenas dos seus próprios, mas dos próprios pagãos e dos próprios inimigos. E aquilo se tornou o veículo pelo qual o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano, porque através do cuidado médico missionário, rompendo com a ideia de que a dor e o sofrimento era a causa da punição dos deuses, mas que era, na verdade, uma oportunidade de mostrar a misericórdia de um Deus amoroso que está trabalhando em favor de uma humanidade sofrida. Então, no nosso caráter, devemos reproduzir o caráter misericordioso de Cristo. Né? Romanos nos dá um grande alerta, e aqui a gente vai finalizando, de que você deve pensar diferente nesse momento, né? Deve se lembrar da eternidade, porque o sofrimento ele deve ser olhado a partir de uma perspectiva da eternidade. E o apóstolo Paulo faz isso quando ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a promessa dele para cada um de nós em Apocalipse 21, verso 4, é que naquele grande dia, embora você e eu tenhamos sofrido tragédias, catástrofes desse mundo, mal natural como o coronavírus, ou mal moral como resultado de uma violência, de um assalto, Deus vai aplicar justiça na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus, ele vai indicar o seu caráter justo, amoroso e reto e restaurar a ordem do universo. E a Bíblia nos diz que naquele dia ele tem parado os nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, como é que a gente pode responder isso? Onde está Deus nesse mundo com coronavírus? Deus está atuando em nós. Ele está atuando, quem sabe, com uma oportunidade de que essa tragédia sirva para nos apontar que Ele está próximo a voltar e que esse grande dia está próximo e essa é a razão da nossa existência. Né? O que é... Jesus chega a perguntar assim, né? O que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós, a questão da eternidade é sublime e a gente às vezes não para pensar nisso, mas diante da dor e do sofrimento, na iminência da morte que o coronavírus colocou a humanidade, a gente pode levantar os olhos para os céus e pensar como está a minha vida com Deus. E essa é uma oportunidade que Deus está nos dando. E eu louvo a Deus por você que está participando aqui dessa classe. Vou abrir aqui novamente aqui os microfones de todos vocês, dar a oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema ou como fazer algum comentário, alguma contribuição. Novamente, saudar todos. Eu sei que chegou mais pessoas que no início não estavam. Né? Então, os microfones estão abertos. Eu peço ordeiramente, quem quiser falar, eu vou mais uma vez aqui agradecer a Giovana, que foi a grande incentivadora a gente começar essa classe bíblica. Né? Eu espero que esse conteúdo ele tenha ajudado você a refletir como me ajudou a mim próprio. Eu vou depois colocar no grupo aí o texto completo do livro do John Lennox, que faz essas reflexões muito mais profundas, mas eu espero que essa mensagem de esperança e pandemia, né? Não sei se o pastor quer começar comentando alguma coisa, pastor Rubens aqui online. Estou sim. Gostaria, pastor, de começar?
Olha, primeiramente, eu quero te parabenizar. Estava dizendo aqui para a família do alto nível acadêmico com que foi apresentado aí, a fluência e tudo mais. Parabéns, e eu penso que essa é a opinião dos demais colegas, tá? E mesmo sendo uma apresentação assim de um teor científico, filosófico, mas nós já tivemos aí também uma pitada de Bíblia. Quero também parabenizar o irmão Antônio, né, que aceitou o convite, né? Aí já te dando uma checada nas outras salas. E seja bem-vindo e que isso aí seja o início de uma relação que só está se fortalecendo, viu? Eu pedi que Jackson adicionasse o senhor, ele o fez, e nós estamos felizes com sua presença. Para quem não sabe, o irmão Antônio, aí está ele na tela, ele tem assistido bastante o pastor Arilton aí, acompanha, e ele disse-me que a esposa dele é cristã e que ele tem tomado a decisão também de seguir o caminho da salvação. E já até falou em batismo, né? Digo amém, Deus seja louvado. E eu estou com uma vontade muito de ir na casa dele. Hoje eu fiz visita de corpo presente lá embaixo, mas eu também quero fazer essa visita de forma pessoal, quero sentir o seu calor, com ou sem coronavírus, viu? Tá bom? Então eu tenho a alegria de vê-lo aqui participando conosco. Irmãos, é o seguinte, a questão do mal é muito importante e a Igreja Adventista, ela praticamente é única no mundo nessas questões. Por quê? Porque nós temos uma doutrina chamada grande conflito. Quando a gente fala do problema do mal numa conjuntura geral, então nós pegamos a questão antes do pecado e depois do pecado e dentro do pecado. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas como antes do pecado? Porque estava previsto, não determinado. Estava previsto, mas não determinado. E o grande conflito, essa doutrina, ela é a razão básica da gente entender todo o problema do mal. Todo o problema do mal. Cristo, ele, como foi apresentado, ele esteve no reino aqui de Satanás e ele experimentou aquilo que é típico do reino de Satanás. Então, o que é o pecado? O pecado é uma retirada de Deus do cenário da vida. Então, quando o homem colocou a sua vida, o seu reino, que era este planeta, nas mãos de Satanás, então, automaticamente, tudo agora sofreu uma mudança. A natureza, o ar, o vinho, tudo mesmo. Então, Cristo vem a este mundo e ele sofre o mal. Ele participa do mal de forma passiva, porque a própria forma como ele veio a este mundo, embora sem pecado, mas o seu corpo estava agora sujeito à morte, sujeito à dor, sujeito a tudo. Então, de uma forma passiva, ele participou, digamos assim, do mal, sofrendo mal, ao ponto de morrer. Ao ponto de morrer. Então, todos nós temos essa participação no mal. Só que nós vamos um pouquinho mais longe. A nossa própria natureza, a nossa própria estrutura se tornou maligna também. Porque nós nascemos dentro de um contexto de vida sem Deus. Quando nós analisamos o mal agora numa conjuntura maior, além do grande conflito, como o Jackson colocou muito bem, então nós sabemos que nós sofremos porque nascemos neste mundo já de mal, já nascemos dentro desse contexto de mal. E nós sofremos também, como eu já disse antes, pelo grande conflito. Essa é a segunda razão. A terceira razão é que nós sofremos ainda mais porque fazemos escolhas erradas. Adão fez uma escolha errada e trouxe o mal para o mundo. Mas dentro dessa contextualização, dessa conjuntura de mal, nós sofremos mais ainda por conta das nossas escolhas. E o mal seria amenizado se nós não fizéssemos escolhas erradas, mas nós fazemos, nós sofremos assim. E a outra razão pela qual sofremos é porque Deus nos disciplina e também nos purifica através do sofrimento. Poxa, isso aí parece doutrina medieval, mas não é. Não é. Infelizmente, às vezes, nós só aprendemos quando nós apanhamos. Só aprendemos quando nós apanhamos.
A escritora Ellen White, ela diz que Deus manda os seus goles amargos para nós bebermos, para ver se a gente aprende, para ver se a gente se redireciona em direção a Ele. E ela coloca claramente em inúmeras citações que Deus nos purifica, Deus nos amadurece, Deus nos prepara mediante o sofrimento. Uma palavra assim importante para tratar desse assunto na Bíblia é a palavra que está tanto em João 16 como em Romanos capítulo 5, onde a Bíblia diz que nós temos esperança de que tudo vai mudar pela segunda vinda de Cristo e por isso nós podemos nos jactar, ou seja, nos gloriar na esperança da vinda de Cristo, Romanos 5, verso 2. Mas o mesmo autor, Paulo, ele diz que nós também nos jactamos, ou seja, nos gloriamos nas tribulações. O que é tribulação? A palavra tribulação, a palavra klipse, significa pressão, aperto. Então, é esse tipo de vida que nós temos vivido, uma vida de pressão, uma vida que é traduzida em português como tribulação. No livro de João 16, a partir do versículo 28 até 33, Jesus diz assim: no mundo passais por aflições. É a mesma palavra para tribulação. Significando o quê? Que nós estamos em um mundo de pressão. Então, essa é a realidade do nosso mundo. Mas ele diz assim, olha, então, viva uma vida de perspectiva em mim, porque eu venci o mundo. A palavra vencer ali vem da palavra Nicanal. Daí a palavra, por exemplo, Nicodemos, vitória do povo. Nico, vitória, demos, povo. Nicodemos, vitória do povo. Então, Nicodemos está em antítese com Jesus, porque Nicodemos não deu vitória para o povo. Mas Cristo diz assim, olha, eu não apenas sou uma vitória para o povo, sou uma vitória para o mundo. Então, Cristo venceu e, através dele, nós podemos vencer também. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Romanos 5, versículo 2 e 3. O uso dessa palavra pressão, traduzido como tribulação, ele simplesmente está nos ensinando a trabalhar, ele está nos ensinando a trabalhar no meio da crise. Quando nós aprendemos a trabalhar no meio da crise, aí vem exatamente o que Jacques colocou no encerramento da sua palavra, da sua palestra, que é Romanos capítulo 8, né? E é nesse capítulo que diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta que muitas pessoas fazem é, a morte contribui? A dor contribui? Quando nós sabemos lidar com isso. Cristo soube lidar com o sofrimento, Cristo soube lidar com a dor, Cristo soube lidar até com a morte, né? Ele soube morrer. Cristo soube morrer. E Efésios capítulo 1, versículos 16 em diante, Paulo ora para que nós tenhamos a nossa mente iluminada, para que nós tenhamos uma compreensão do mundo vindouro, do plano da salvação, do poder de Deus, da ressurreição exercida em Cristo Jesus. E ele repete mais uma vez, pelos olhos do nosso coração. Por quê? Porque nós já sofremos, no contexto do grande conflito, já sofremos o sofrimento natural, já sofremos por nossas escolhas, sofremos para aprender a viver, e agora eu coloco mais um tipo de sofrimento. Nós sofremos pela ignorância. Tem muita gente sofrendo aí e morrendo por conta da ignorância. E esse é o contexto que está lá em Efésios capítulo 1, nesses versículos que eu acabei de colocar. Eu quero concluir só apresentando pelo menos 2 versículos, que retrata exatamente isso, esses questionamentos aí. O que foi apresentado aí na palestra de Jackson, nós podemos encontrar em pelo menos 2 textos. Eu vou destacar só 2 textos, embora tenham muitos. O primeiro é Ezequiel capítulo 37, que diz assim, o vale de ossos secos. Veja, isso aqui é uma metáfora para falar da condição psicológica e até espiritual do povo de Deus que estava no cativeiro babilônico. Então, devido ao cativeiro deles, eles já se consideravam mortos. Então, quando eles dizem isso, Ezequiel traz a palavra de Deus e profetiza, e tem todo um cenário maravilhoso aí. Mas no versículo 11 ele diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Olha a condição deles aqui. Condição crítica, né? Então, esse tipo de fala se repete mais uma vez no contexto do cativeiro babilônico,
em Isaías, capítulo 40. É praticamente o mesmo tipo de fala, no contexto aí de sofrimento, de dor, e da questão moral, da questão de Deus. Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não opera? Então, esse capítulo aqui de Isaías 40, Deus destaca exatamente o seu poder, a sua grandeza, como aquele que sabe de tudo, que pode tudo e que está por trás de tudo, assim, para o nosso bem. Então, Israel diz assim, Israel diz assim, capítulo 40, versículo 27. Deus fala como se fosse Israel falando. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido a meu Deus. Então, era a queixa dele pelo contexto de vida que eles estavam passando. Então, pegando esses textos com tudo que Jackson passou, ainda vem a última questão que eu quero colocar aqui. Se o pecado entrasse no mundo e Deus removesse a dor e não houvesse morte, nós não teríamos noção de quão grave seria o mal. Então, nós trabalhamos e lidamos com o mal, não só como causa, mas como efeito. Como efeito, sim. Até Jesus Cristo sentiu pavor diante da morte. E esse pavor, nós participamos dele. A diferença de nós para com Jesus Cristo é que Jesus Cristo odiava o mal. Ele não tinha mal nele e nunca praticou o mal. Mas ele participou dos efeitos do mal. Nós já somos diferentes. Por nós gostarmos, por nossa natureza ser pecaminosa, então nós sofremos os efeitos maléficos do mal. E aí o mal se torna o quê? Um instrumento educativo para nós. Além da disciplina e do lado aí da purificação que eu coloquei, sem aquele conceito medieval da igreja medieval, mas como fator de disciplina, de educação, para nos discipular. Então, é exatamente esse ponto aí. Imagine se eu botasse a mão no fogo, como o Jacques colocou, e não me queimasse. Imagine se eu metesse o dedo no espinho e não me furasse. Então, isso não existe. O livro de Provérbios diz assim, pegará alguém fogo nos seus seios sem que se queime? Então, isso não existe. Então, nós temos na Bíblia uma lógica natural, normal, dentro de um contexto de pecado. Quem pega em fogo se queima. Quem cai na cova do leão é consumido, não tem onde correr. Agora, quando Deus intervém, todos esses fatores são superados, tá? Pela ação de Deus. Enquanto neste mundo, nós somos participantes de tudo isso, como o Jacques colocou. Então, a grande diferença dentro dessa círculo natural de acontecimentos, são as causalidades, né? São as fatalidades, né? As coisas acontecem, o que fazer? Então, ele colocou a questão aí da torre de Siloé, ele colocou a questão de Pilatos, ou seja, você pode estudar isso aí separadamente e ter seus motivos, em cima da escolha de Pilatos, em cima da sua maldade, a questão do acidente da torre, tudo bem, pode ter ali uma questão estrutural, mas essa não é a questão. É que alguém morreu, pessoas que estavam ali morreram. E a Bíblia fala muito de pessoas inocentes que morreram, e pessoas inocentes estão morrendo. Então, lugar, operando, atuando, e a mensagem de Deus para nós é o seguinte: se você se gloria na esperança da segunda vinda de Cristo, então se glorie também na tribulação. Em outras palavras, peça a Deus maturidade para saber lidar com a crise, para saber lidar com esse momento. E eu quero usar aqui a palavra do pastor Elias Brasil. Neste momento, não deixe Satanás ditar a sua agenda. Não deixe Satanás ditar a sua agenda. Tá bom? Então, basicamente, essa visão. Eu estou tentando aqui ser o mais conciso possível para dar a outros aí a oportunidade, talvez, de falar também alguma coisa. Mas só para a gente ter uma visão geral de tudo isso. Tá bom? Não estou escutando. Obrigado, pastor, pela sua contribuição. Eu não sei se alguém mais gostaria de, nesse momento, também falar. Eu gostaria de, pelo menos, escutar a Giovana. Não sei se a Giovana está me escutando fazer bem pergunta, aí. Né, Jacques? Estou escutando, estou participando. Ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, Giovana? Eu sei que esse tema ele foi escolhido assim, meio que de improviso, e eu queria avisar para todos que a nossa tendência é estar fazendo essa classe bíblica
sempre nesse horário, sexta-feira às 19 horas. E para a semana que vem eu gostaria de iniciar com o tema da confiabilidade das Escrituras. Né? Eu posso confiar nas Sagradas Escrituras, então será um tema interessante. Né? Por que é que eu posso confiar na Bíblia? Por que é que eu devo confiar na Bíblia? Mas hoje, considerando a situação que a gente está, o acolhimento, eu imaginei que seria adequado a gente introduzir essa classe tratando diretamente desse tema, e eu gostaria de saber, Giovana, o que você achou, se foi adequado, se for alguma dúvida, você pode colocar agora seu comentário. Eu gostei muito, eu gostaria de agradecer pela reunião, por ter acolhido o meu pedido. Eu gostei bastante, o tema foi bem interessante, esclarecedor. E agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e pedir a Deus que nos dê força e resignação para cada vez mais estar perto dele. É isso que é o meu desejo, entendeu? Mas eu gostei muito, deu para entender tudo direitinho. Amém. Joia. Eu estou franqueando o microfone para todos, está todo mundo aí com o microfone liberado, se você precisar Boa só noite. teclar na tela. Quem está falando? Boa noite, Antônio Carlos. Antônio Eu só Carlos, fique à vontade. queria pedir perdão aos senhores, que eu comecei tarde, né? Era 19 horas, eu pensei que o pastor ia começar às 20 horas, quando eu abri aqui já era 19h30, mas eu queria agradecer principalmente ao pastor Rubem, que me deu a oportunidade de estar com os senhores. E espero que eu esteja sempre acompanhando a palavra e firme e forte, e que Deus abençoe a todos aí. Nós que Amém. agradecemos com muito carinho a sua atenção, a sua participação, Antônio. E eu queria te dizer que esse arquivo está gravado, e aí depois eu mando para você ver o início, se você quiser Ok. ver o início da mensagem. Agradeço ao senhor. Vou mandar também para todos uma cópia do livro, que foi a base para a exposição dessa noite, quem que se interessar em fazer a leitura. Certo? A gente já está caminhando aí para 1h10 de encontro. Eu não quero cansar vocês, eu quero deixar uma expectativa para o próximo, mas eu não gostaria de encerrar se tivesse mais alguém que quer fazer alguma pergunta ou Jackson, comentário final. Flavinho, por eu favor. queria falar 2 minutinhos só, se for possível. Hoje eu trabalho numa unidade que é referência à Covid, e assim, a unidade de terapia intensiva, onde a gente vê a manifestação clínica do coronavírus diariamente. E a gente vê como o paciente chega no estado de gravidade e como se manifesta tão rapidamente para a evolução de um desfecho ruim, certo? Então, assim, em tempo de média de um paciente grave, aqueles que conseguem sair de alta, e tem sido poucos, infelizmente, dura em média de 7 a 10 dias. O paciente agrava e aí daí diante é um paciente de difícil tratamento, de difícil, como a gente fala, manejo, né? Um manejo clínico complicado. E em 10 dias, normalmente, o desfecho é negativo. E assim, a forma como a gente lidar com um paciente desse é muito difícil. Tanto do ponto de vista humano, de um ser humano semelhante a você naquelas condições, e graças a Deus, quando eu passei por isso, eu não evoluí para esse tipo de condição. E como do ponto de vista profissional, você vê o quanto você é limitado naquela condução, naquele paciente, naquela situação que está. E o que mais chama atenção nisso tudo é a distância de um parente, não tem visitas, o paciente entra e sai, e ninguém não visita ninguém, certo? Os boletins e as informações são dadas normalmente por telefone, e você fica naquele isolamento profissional em si, né? Então, assim, como você falou que o coronavírus é uma oportunidade de a gente se chegar a Deus e Deus trabalhar nisso, e como eu vejo isso diariamente, normalmente em 10 dias, se você vê o paciente entrar e morrer, é muito rápido essa evolução desse paciente. Então, assim, pensar na morte, talvez você não tenha os 10 dias, tá entendendo? E graças a Deus eu tive os meus 14 e saí disso em paz. Mas o paciente, quando ele é grave, de um dia para o outro, ele está entubado. No terceiro dia, ele já está grave. No quarto dia, ele já está com pressão de 12/4 e você não tem mais como salvar o cara, né? Então, assim, não esperar no desfecho ruim quando você está no desfecho ruim. Eu acho que a grande lição disso tudo,
dessa explicação de hoje foi exatamente isso, né? Você fazer hoje o que tem que ser feito hoje. O que tem que ser feito hoje é o quê? Buscar Deus em primeiro lugar, né? Não esperar que as coisas compliquem para você pensar como resolver. E toda vez que eu entro no hospital, isso é uma lição pessoal minha, toda vez que eu troco a minha roupa e visto a roupa privativa, boto aquela máscara aqui, vocês não sabem o quanto é incomodativo ficar com a máscara na cara 6 horas seguidas para você sair dela, para te tomar um banho e poder respirar um copo d'água. Quanto isso é ruim para mim como pessoa, ficar privado de 6 horas de uma necessidade até de urinar. E tem colegas que optam pela fralda e eu particularmente não gosto. Mas para mim a lição que fica é isso assim, que nessas 6 horas eu seja usado pelo Espírito Santo, mas que para mim nessas 6 horas eu consiga levar um pensamento a Deus e saber de quanto eu fui poupado daquilo tudo, né? De quanto Deus interveio na minha vida e nos livrou daquilo tudo, né? Então tem sido para mim uma experiência pessoal de proximidade com Deus. Eu passei um bom tempo aí afastado e o coronavírus tem me aproximado de Deus. Então é só esse recado que eu queria dar. Flavinho, eu agradeço a sua participação, sua contribuição. Ela é extremamente importante e relevante, principalmente por esse seu testemunho pessoal, de ser uma pessoa que está na linha de frente, vendo diariamente a dor, o sofrimento das famílias, o isolamento, como você testemunhou aí, de que as pessoas ficam sozinhas, não podem ser visitadas pelos parentes. Então, além dos aspectos clínicos, técnicos, tratamento médico, você tem a sua percepção humana em relação à dor e o sofrimento e o isolamento. E eu espero que aquilo que a gente apresentou hoje possa servir de conforto, de consolo nesse contexto, sabendo que o próprio Deus, ele não está alheio ao nosso sofrimento, mas, pelo contrário, ele se colocou como um de nós. Então, o filho Lucas é ao vivo, não tem jeito. Deixa eu dar um oi pra gente, né? Dá um oi aqui, pessoal. Diga boa noite, gente. Boa noite, gente. Feliz sábado. Que Deus abençoe Pronto. cada um de vocês. Ele já vai... Tá bom. E Jackson? Eu já Tem mais eu alguém? queria. Saulo, vou dar a oportunidade aqui a Saulo primeiro, por favor. Tá, é porque eu entrei um pouco, já tinha começado. Não sei se tocou nesse assunto, então eu vou falar. Talvez se já tocou, vai ficar um pouco repetitivo, mas eu gostaria de mesmo assim falar. Eu queria falar duas coisinhas bem rápido. Uma é sobre o vírus. Eu acredito que o vírus, algumas pessoas perguntam, né, quem criou o vírus? Eu acredito que o vírus foi Deus que criou. E lá no início, antes do pecado, talvez ele tivesse uma outra função. E quando o homem interfere nessas questões, de quando entra o pecado, e o homem começa a interferir mais assiduamente na natureza, vamos dizer assim, que o vírus, ele se altera. O vírus, pelo que tudo indica, né, saiu lá do morcego, lá na China, eles comeram a sopa do morcego. E aí, talvez o vírus, para o morcego, eu acho que você falou um pouco sobre essa questão que o vírus existe e muitos vírus são benéficos. Exato. Talvez o vírus, para o morcego, ele tem uma função benéfica, para ele não faz mal. Só que quando o homem deixa de lado a Bíblia, a questão da sanitária, a gente negligencia o que Deus pede a nós para fazer sobre a alimentação, e aí o homem interfere nisso. Esse vírus, que tinha aquela função para o morcego, para nós ele é maléfico. Me permita só complementar, gente. Isso que o Saulo está falando é de uma extrema relevância. Tem uma citação de Ellen White, que você me lembrou agora, ela diz assim, olha, que para cada transgressão existe uma punição. Cada transgressão de uma lei da natureza. Ou seja, foi violado realmente, Saulo, uma lei alimentícia, e aqui a gente tem toda uma questão da preservação do cuidado do corpo, e realmente a deturpação do propósito para o qual Deus nos fez, ou criou o morcego, ou criou qualquer animal, foi extrapolado, e com isso vem consequências, né? Assim como nossas atitudes, elas refletem na vida das outras pessoas. O autor do livro, ele chega a fazer uma comparação. Um remador que ele decida remar só de um lado, ele vai afetar o rumo do barco onde está todo mundo, né?
Então, Exato. existem consequências e foi muito feliz e oportuno essa sua fala. Exatamente. Pode complementar. Sim, é basicamente isso. Então, o vírus, ele sofre uma mutação. Ele foi designado inicialmente para uma função específica e ele fazia talvez bem a função dele, que era lá no morcego. Eu não sei dizer exatamente para o que ele servia para o morcego, mas provavelmente algo bom. E aí o homem interfere nisso e aí o vírus sofre uma mutação e é ruim para nós seres humanos. E se espalha aí, como a gente está vendo, rapidamente. A outra coisa é sobre o mal, né? O mal, eu acho que Deus, de certa forma, foi bondoso em permitir o mal para a nossa vida. Eu acho que a maior ética, a ética suprema de Deus, é a ética do amor. E sem o amor, não tem... se existe o amor, não tem como existir o amor sem o livre-arbítrio. E para que exista o livre-arbítrio, para que exista o amor, é preciso deixar o livre-arbítrio. Porque se Deus pode interferir em nossas ações, pode parecer absurdo, mas, sei lá, se Deus vai interferir quando a gente vai pegar um copo quente, a gente se queima, uma panela, se automaticamente Deus sabe que nós vamos sofrer, e a partir daí ele interfere, agir, e vamos dizer que ele congele a panela na mesma hora que a gente pegue, se ele pode ter essa ação específica, por que ele não pode interferir nas outras coisas, como, por exemplo, um pensamento? Já pensou se Deus tivesse que entrar na mente de todo mundo e tirasse o pensamento mal que alguém tem sobre a outra pessoa em alguma determinada conversa ou alguma raiva, e aí a gente não ia ter o livre-arbítrio. Vamos começar a ter o robô. Vamos ser robôs que aceitamos aquela vontade de Deus, mas não concordamos. E aí o amor não pode reinar nisso. Porque se existe o amor, tem que existir o livre-arbítrio. É isso. Posso falar um pouquinho mais? Pode encerrar. O senhor pode ter as considerações finais, um minutinho só, de graça, Tá bom. e a gente encerrará com a oração, que já são 8h40, para a gente não extrapolar o horário. Primeiramente, para o Flávio. Flávio, Ellen White diz que, dentro desse contexto de grande conflito, e das ações finais de Satanás, quem trabalha na área de saúde estará tendo a liberdade e a oportunidade, serão os últimos a fazer um trabalho que o pastor e ninguém mais poderá fazer, que é exatamente dentro do hospital, levando saúde, levando conforto, além do tratamento físico, levar também o tratamento espiritual e psicológico. Então, de certa forma, quem trabalha na área de saúde não deixa de ter um trabalho, uma responsabilidade pastoral também. Esse que conhece a Deus, e essa é uma função muito importante para vocês aí, para você que deu um testemunho tão bonito. Quanto à questão aí do vírus, isso que foi falado é verdadeiro, sim. No nosso próprio corpo nós já temos aí bactérias, e para uma região do corpo tem uma função benéfica, mas que para outra região do corpo já pode ter uma função maléfica. Eu só quero ainda adicionar nessa conjuntura que Ellen White também diz que Satanás, ele estudou os laboratórios da natureza, e ela também prevê o surgimento de miasmas, ela usa essa palavra, né, dentro da sua concepção, que hoje nós entendemos e colocamos os vírus nessa conjuntura aí, tá bom? E a questão do livre-arbítrio, alguém certa vez colocou aí num livro de psicoteologia, de que para quem conhece só o lado bom da vida, e não tem, digamos assim, ele conhece a santidade, conhece o lado bom da vida, vem cá, mas e se eu trilhasse um outro caminho? Qual seria esse caminho? Qual seria a opção desse caminho? O filósofo Scheller diz o seguinte: para a vida ter graça, não basta uma novela onde se fala só sobre amor. Tem que ter espada, tem que ter violência, tem que ter aquela ideia de conflito, para que a coisa faça sentido. Ellen White contraria essa filosofia dizendo o seguinte: na eternidade, o bem vai concorrer com o bem. Então, a gente pergunta, se eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho que adorar a Deus? Por que eu tenho que ser santo? É porque o modo de vida de Deus é o único modo de vida que garante estabilidade ao universo. Na hora que o homem se aventurou a ser diferente, então nós entramos no tipo de tragédia que nós estamos agora. Agora, isso que nosso amigo falou é totalmente verdadeiro. Então, o mal se tornou uma necessidade para que nós conhecêssemos a diferença? Não, o mal não foi uma necessidade.
Tem teólogos que colocam isso para a gente poder saber da diferença. Hoje, infelizmente, isso já é real e nós já sabemos a diferença. Mas nunca mais nós vamos querer retornar para esse tipo de realidade. Foi uma vez para sempre. Agora, é isso que ele colocou. Se não fosse o livre-arbítrio, nós seríamos robôs. Seremos robôs. Então, tudo que acontece na nossa vida, ou no bem ou no mal, nós somos objetos do amor de Deus. Perfeito. Obrigado, pastor, mais uma vez pela sua contribuição. Eu percebi aqui que o meu amigo Adnilson também entrou na transmissão. Eu abri o microfone dele aqui. Meu amigo, eu vou pedir para que você, se estiver nos ouvindo, encerre com oração. Você está nos ouvindo, Adnilson? Eu ia perguntar por ele, viu? Estou ouvindo. Eu entrei agora só para ver se vocês ainda estavam por aí para dar uma luzinha, um feliz sábado, porque eu estava participando agora de uma live lá com a igreja do pastor Wellington, falando sobre a chuva serôdia. Aí coincidiu, foi no mesmo horário de vocês. Aí não deu para participar hoje, mas não resisti à tentação de ver se vocês ainda estavam por aí, só para desejar um feliz sábado, viu? Que Deus abençoe. Eu agradeço a sua atenção e a oportunidade que você nos deu de entrar aqui no finalzinho para poder finalizar com a oração, por favor. Então, eu vou pedir a todos que vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Eu vou agradecer a chegada de Adnilson aqui para que ele possa encerrar, então, essa nossa transmissão, marcando com vocês um encontro para o próximo sábado, 19 horas, com o tema sobre as Sagradas Escrituras. E aí a gente talvez, de repente, até compartilhe com o Adnilson aí a exposição do tema, a gente vai divulgar sobre isso, para ficar um pouco mais dinâmico a exposição, mas a gente conta com a presença de vocês e amigos, visitantes, interessados em conhecer a Palavra de Deus, que vocês possam estar convidando também para se juntar a nós. Então, Adnilson, por favor, encerre com oração. Depois da oração, eu vou abrir o microfone de todo mundo de novo, para quem quiser dar o seu tchau, o seu feliz sábado, e a gente se despede, tá bom? Ok, oremos então. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer pelas horas sagradas deste dia de sábado, onde nós temos a alegria de estarmos reunidos em teu nome, já participando de eventos espirituais, estudando a tua palavra, buscando através da oração o poder do Espírito Santo em nossas vidas, te pedindo que transforme o nosso coração, aperfeiçoe o nosso caráter, pois entendemos que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, e que tu tens o objetivo de preparar uma igreja para a volta do Senhor Jesus Cristo. E que a volta do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, possa infundir alegria em nossos corações, mesmo diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, de tantas perdas e de tantas dores. Que o conforto que é produzido pela tua palavra, pelo teu evangelho, seja vivo e eficaz também na nossa vida e em nossos corações. Queremos te pedir que, de fato, derrames o poder do Espírito Santo sobre esta igreja e prepare-a para anunciar essa mensagem de salvação a um mundo que está perecendo em trevas. Oramos também pelos doentes, especialmente, ó Deus, pelo Nelito. Eu soube que ele não está muito bem de saúde, está hospitalizado, e nós oramos por ele nesse momento. Assim também, ó Deus, como todos os outros que estão passando por uma experiência dessa, de enfermidade, de dor e sofrimento, para que sejam confortados. Oramos também para que nos dê um sábado feliz, para que nos alegremos na tua presença hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Adnilson. Eu estou reativando o som de todo mundo aí. Aí, Lucas também entrou. Lucas, está bem já, né? Vocês podem ativar o som aí só para desejar um feliz sábado, quem quiser. Ativem as câmeras também, né? Para todo mundo. Feliz sábado. Feliz sábado. E aí, Gel, feliz sábado para você, para Flavinho para você Foi também. um prazer enorme. Obrigada. Ver você. Prazer enorme em estar com vocês essa noite. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Deus abençoe. Lembrando gente. dos programas amanhã, a Escola Sabatina, a classe, depois a pregação com Antônio Figueiredo e também à tarde o programa Eventos Finais. Ok, gente. Amanhã eu vou estar na igreja da calçada, viu? Pela manhã. Mas, prazer. Tchau, Luquinhas. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos aí. Deus abençoe a todos. A gente se vê amanhã. Pastor, a gente se vê amanhã. Com fé em Deus. Um abraço.
Tchau, Tá Jackson. bom. Tchau. Tchau, Fal. E aí, Flavinho? Até logo, hein? Um abração. Obrigado, Pastor Rubem, amanhã eu ligo É para bom o te ver, senhor, amanhã pela Tá manhã. certo. Amanhã eu tenho atividades de manhã e de tarde. Em algum momento, à noite, eu falo com você. Eu ligo para o senhor. Quase me dá um pouco desse cabelo aí, rapaz. Tanto cabelo aí. Segue lá no Instagram, ó. Sabor da casa. Tchau, gente. Vou encerrar. Tchau, tchau. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau. Valeu, gente. Um abraço.